Por que não falarmos então da tipicidade conglobante, não é isso? O que é isso? Que nome esquisito, que coisa feia. Nome de pôr em filho de vizinha, né? Conglobante, que coisa horrorosa. Conglobante de conglobar. Antes de tudo, de englobar, de encampar, né? Antes de saber o que é isso, vamos espacialmente encaixar essa tipicidade chamada de conglobante dentro da teoria do crime. Eu fiz aqui um esboço rápido, né? Eu queria que o Simário filmasse aqui, mostrasse para vocês e deixasse só ali no meu slide, para a gente, dentro da teoria do crime, ou para o conceito analítico de crime, ou estratificado de crime, conforme mesmo Zaffaroni faz questão de conceituar, onde nós poderíamos encaixar a tal de tipicidade conglobante, né? Nós temos aí, para quem adota a teoria tripartida, e dentro da teoria do crime, o crime como fato típico, ilícito e culpável, não é? São os três elementos, para quem adota a teoria tripartida, que compõem o conceito analítico ou estratificado de crime. Tá? O fato típico com os seus subelementos, a ilicitude com as suas causas de justificação, com as hipóteses de sua exclusão e a culpabilidade com os seus três elementos. Quando eu falo em tipicidade, eu me reporto ao quê? A fato típico, não é isso? Eu estudo o crime, eu reparto o crime em estratos, por isso o Zaffaroni fala em conceito estratificado, para estudar melhor e chegar à conclusão que determinado fato é ou não criminoso, é ou não, ampliando, infracional, porque nós podemos incluir a contravenção. Para chegar a essa resposta, eu tenho que pegar aquele fato e analisá-lo sobre esses três aspectos. Eu tenho que concluir pela existência do fato típico e depois de concluir pela existência do fato típico, passar a análise da ilicitude e concluir que esse fato que agora é típico, ou seja, um fato da natureza que está previsto num tipo penal, também é contrário ao direito, ou seja, ilícito, possa ser reprovável, ou seja, culpável. Então, eu só passo a estudo da ilicitude após concluir pela existência da ação típica, do fato típico. Só passo ao estudo da culpabilidade depois de verificar a existência do injusto, ou seja, aquele fato natural, fato da natureza, que agora é típico e contrário ao direito, portanto, o injusto também é reprovável. E nesse caminhar, eu me esbarro na tipicidade. A tipicidade que é um dos elementos componentes do fato típico. Para eu concluir que o fato é típico, prestem atenção, para eu concluir que o fato é típico, eu tenho que responder positivamente a essas perguntas, a todas essas perguntas. Tem que analisar a conduta, se ela é dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Para um crime material, se ela produziu um resultado. Se foi a conduta quem produziu o resultado, se tem nexo de causalidade. Numa versão mais moderna, se eu posso imputar objetivamente esse resultado ao infrator e se existe a tipicidade. É aqui, nesse ponto, que eu vou estudar ficou meio bagunçadinho aqui, mas dá para a gente ver aí, puxando bem, a tal da tipicidade conglobante. É aqui nesse ponto que eu estudo a tipicidade conglobante. O fato só será típico, então, se existir conduta, resultado, nexo, imputação objetiva, principalmente sob o ponto de vista do professor Damásio, e tipicidade. Essa tipicidade se subdivide em legal ou formal, imaterial para os tradicionalistas, informal e conglobante para Zaffaroni e seus seguidores. Vamos lá. Hipoteticamente, imaginemos um fato. Um exemplo rápido, para a gente chegar à conclusão de que esse fato, sob análise de seus elementos, que é da natureza, constitui-se num crime. Uma morte é um fato da natureza, não é isso? Alguém que mata alguém produz um fato da natureza.
Quando é que esse fato ganha contornos jurídicos? Quando é que, para nós, ele será típico? Quando eu perguntar, esse fato, morte, foi produzido por uma conduta humana homicida, dolosa, por exemplo? Foi. Primeira resposta, ok. Aquele fato da natureza já preenche o primeiro dos requisitos do fato típico. Produziu um resultado morte? Produziu. Eu tenho aqui um nexo causal. Então, eu tenho 1, 2, 3 elementos do fato típico. Vamos deixar a imputação objetiva de lado por enquanto e perguntar, eu já tenho conduta, resultado e nexo, mas a tipicidade está presente? Eu pergunto para os senhores, está previsto na lei essa conduta como criminosa, matar alguém? Tá, então eu tenho tipicidade, lei, legal ou formal. Depois eu pergunto, esse bem jurídico chamado vida, ele é um bem jurídico relevante para a vítima? É, por óbvio, o mais importante deles, não segundo o nosso Código Penal, mas segundo a nossa Constituição. Eu tenho tipicidade material ou substancial? Tenho, porque a conduta que nós analisamos lá em cima, dolosa, violou um bem jurídico importante da vítima, de forma substancial. Mas mais, sob a nova ótica da tipicidade, eu pergunto, essa conduta que retirou a vida desse indivíduo é contrária ao direito? Não ao direito, prestem atenção, não ao direito penal, mas o direito como sistema, o ordenamento jurídico como sistema, por isso conglobante. Ela só será considerada antinormativa se ela for contrária ao direito penal e também contrária ao sistema jurídico penal. Aí os senhores estão imaginando assim, professor, mas matar alguém é uma conduta contrária ao direito penal, ao direito civil, a qualquer ramo do direito. Não é não. Imaginem que o Brasil tenha declarado guerra contra a Argentina. E nós estamos aí sobre um estado de exceção. Vem lá o artigo 84 e diz que pode haver pena de morte em caso de guerra declarada, nos crimes militares próprios. Eis que o juiz condena um desertor à morte. Quem vai executar essa morte? Quem vai executar esse indivíduo que é desertor? É um carrasco? Ele está obedecendo a uma ordem de um juiz, não é isso? Ele tem que matar sob pena de prevaricação, no mínimo. Eu te pergunto, a conduta de matar alguém contraria o artigo 121. Não matarás, não é o que está na norma? Mas, por outro lado, essa conduta de matar alguém contraria o direito como sistema? Esse comportamento desse carrasco, ele é normativo ou é antinormativo? Por óbvio, não sob o ponto de vista do direito penal, ele é normativo. E eu não posso analisar o direito penal de forma isolada. Eu tenho que analisar o direito dentro do sistema em que ele está inserido, conglobá-lo com os demais ramos do direito, por isso tipicidade conglobante. Se a gente pensar numa tipicidade tradicional, numa visão tradicionalista, o comportamento desse carrasco que eliminou a vítima, a vida daquele desertor, nada mais seria do que um estrito cumprimento do dever legal, não é isso? Ele estaria nada mais fazendo do que cumprindo a ordem de um juiz. Sob o ponto de vista tradicional, onde eu divido a tipicidade em formal e material, eu excluiria o crime para este carrasco, porque o fato que ele praticava era típico, porém lícito.
Ele estava acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Mas Zaffaroni pensou assim, espera aí, esse indivíduo, o Carrasco é uma exceção, citaremos outros exemplos já já, esse indivíduo, ao qual o Estado diz, mate, não pode ter o seu comportamento analisado em sede de exclusão da ilicitude. Nós temos que analisar, sendo o direito um sistema em tese perfeito, dentro do juízo de tipicidade. Essa conduta foi determinada pelo Estado. O Estado não pode determinar e, ao mesmo tempo, proibir. Nós temos que conglobar as normas e extrair daí um raciocínio lógico e entender que o fato praticado pelo Carrasco, por não ser antinormativo, é atípico. O que a tipicidade conglobante na verdade fez? O que a tipicidade conglobante na verdade fez? Ela esvaziou esses dois institutos, ou elementos, como queiram, de exclusão da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. O que o Zaffaroni pensou? Algumas atividades que o direito, através do Estado, determina ou fomenta, não podem ser analisadas em sede de ilicitude. Não podem levar à conclusão de que o fato praticado por essas pessoas seja típico, mas lícito. Esses fatos devem ser analisados desde já em sede de tipicidade. E aí ele criou essa nova estrutura da tipicidade, que eu vou passar para os senhores no slide um pouco mais à frente. Uma tipicidade chamada de conglobante. Para o fato ser típico, sob o ponto de vista de um crime material, então eu teria que ter conduta, resultado, nexo e tipicidade. Essa não mais formal e material, mas formal e conglobante. Conglobante em que sentido? Materialmente típico e contrário ao direito como sistema. Eu conglobo as normas, conjugo as normas, faço a interpretação sistêmica do direito, e se eu perceber que aquela conduta que o direito penal proíbe for fomentada ou determinada pelo Estado através de outros diplomas legais, essa conduta não será antinormativa. E não sendo antinormativa, falta a tipicidade conglobante, que é composta da soma de tipicidade material mais antinormatividade. E a tipicidade, do outro lado, é composta de tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Se eu não tenho a tipicidade conglobante, eu não tenho a própria tipicidade. Vamos voltando, olha que maravilha. Eu não tenho a própria tipicidade conglobante. Eu não tenho a própria tipicidade. Se eu não tenho a tipicidade e ela é elemento essencial do fato típico, eu não tenho o próprio fato típico, que é o primeiro elemento do crime. Logo, o fato, a resposta boa lá na hora da prova, o fato é atípico. Não é crime por ser atípico. Se nós não adotarmos a postura da tipicidade conglobante, a vertente da tipicidade conglobante, essa conduta desse Carrasco seria analisada em sede de estrito cumprimento do dever legal. O fato do Carrasco eliminar aquela pessoa também não seria crime, mas não por atipicidade, mas por licitude. O fato seria típico, porém lícito. Por que o fato, sob a ótica da tipicidade conglobante, não é crime? Porque é atípico. Esquecendo a tipicidade conglobante também não é crime. Por quê? Porque é lícito. É meio, vamos dizer assim, agora um depoimento pessoal, é meio que chover no molhado, na verdade. O efeito prático é o mesmo. Mas pensem os senhores o seguinte, na hora da prova o examinador vai te perguntar isso. E o senhor tem que saber isso. Está caindo até na OAB. Para a gente entender essa temática, eu analiso todo o fato típico, concluído o estudo do fato típico, entendendo e admitindo que o fato da natureza agora é típico, tem encaixe no direito,
Só aí eu passo ao estudo da ilicitude. O fato típico é a razão de se conhecer a ilicitude, a ratio cognoscendi da ilicitude. Então eu analiso esse fato e pergunto: houve exclusão da ilicitude por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício de regular direito? Não. Só aí eu passo a análise da culpabilidade. Veja bem, voltando à tipicidade conglobante. Quais são as atividades que são determinadas ou que são fomentadas pelo Estado, que hoje são analisados em sede de tipicidade conglobante, na vertente antinormatividade? Que atividades são essas? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de estrito cumprimento do dever legal fora dessa hipótese do carrasco. Analisando o comportamento do oficial de justiça que vai lá na sua casa, você sabe aquele carnê que você não paga há muito tempo, lá do banco do seu carro? Né? Você está com um carro financiado em 84 parcelas, aquela coisa complicada. Lá pela 13ª você descobriu que fez uma grande besteira, deixou de pagar, e o banco entra lá com ação de busca e apreensão, vou tomar seu carro. E o oficial de justiça chega na sua casa e te diz, me dá o carro. Eu não vou dar não, vou me dar o carro. Chama reforço policial, toma o seu carro. Qual foi o comportamento desse senhor funcionário público ao ir à sua casa e tomar ao seu carro? Ele não subtraiu para outra em coisa alheia móvel? Lógico que sim, professor, mas obedecendo a ordem de superior. Ele estava cumprindo uma ordem legal, um estrito cumprimento do dever legal. Eu te pergunto, existe algum ponto do ordenamento jurídico que determina que ele faça isso? Existe sim. É uma determinação judicial esbarrada em uma norma prevista dentro do nosso ordenamento jurídico. O direito penal proíbe a subtração? Proíbe. Mas lá no direito civil e no processo civil tem uma determinação. E se o oficial de justiça não cumprir? Danou-se. 319, prevaricação. Então o que o Zaffaroni diz? Essa atividade é determinada. Se ela é determinada, ela não é antinormativa, ela não é contrária ao sistema jurídico. Logo, falta a tipicidade conglobante e falta a própria tipicidade. O médico, por exemplo, se não fosse a tipicidade conglobante, voltando um pouco, eu teria que analisar esse comportamento, essa conduta do oficial de justiça em sede de estrito cumprimento do dever legal, excluindo a ilicitude. Agora, com essa nova visão, eu analiso em sede de tipicidade conglobante, excluindo a tipicidade. Vou pegar um outro exemplo de atividade que não é agora determinada, mas é uma atividade fomentada, que o Estado incentiva. Aquele médico que faz uma cirurgia corretiva para fins terapêuticos, não é? Vai lá e faz uma cirurgia de ponte de safena num paciente que autoriza, por óbvio. Faz uma cirurgia cardíaca. Esse médico, nessa doutrina que os senhores estudaram aí, que a gente está acostumado, não estaria no exercício regular de um direito? Na vertente tradicional da tipicidade, sim. A conduta por ele praticada seria típica, porém lícita por exercício regular de um direito. Agora, o Estado fomenta, incentiva esse tipo de comportamento. O ordenamento jurídico diz que ele pode até responder por sanções disciplinares, até penais, em caso de negligência. Coisa complicada, não é mesmo? O Zaffaroni disse, então essa conduta não é antinormativa. Se ela não é antinormativa, falta a tipicidade conglobante. E o fato é atípico. Veja então, esse fato deixa de ser ilícito para ser atípico. Não é crime porque é atípico. Então essa, na verdade, é a contribuição da tipicidade conglobante que a doutrina tem adotado, tem explanado, vamos dizer assim, explorado muito, e os concursos também. Nada mais é do que isso. O que é conglobante? É conglobar, incluir, englobar o ordenamento jurídico e analisá-lo como um todo e descobrir se essa conduta, antes analisada em sede de ilicitude, agora analisada em sede de tipicidade, é contrária a todo o ordenamento jurídico. Se for, ela é antinormativa. Se não for, ela não é antinormativa, será normativa e falta a tipicidade conglobante.
Mas veja bem, anotem aí no caderninho. Tipicidade conglobante, as condutas que eu analisarei em sede de antinormatividade, são aquelas determinadas pelo Estado. Lembrem aí do oficial de justiça, do médico em plantão, tá? Quando você chega um acidentado lá, e as fomentadas pelo Estado. Lembrem aí da cura terapêutica, no caso da intervenção cirúrgica para cura. As atividades, e anotem isso, meramente toleradas pelo Estado, continuam ainda sendo estudadas em sede de exclusão da ilicitude. Professor, o que seria uma atividade tolerada? Exemplo fantástico, bom demais. Quem não conhece ou quem nunca fez uma, né, eu falo isso muito para os meus alunos, uma lanternagem geral, né, na carcaça. Trocou farol, lataria, tudo, né? Fez aquela famosa cirurgia plástica. O médico que faz essa cirurgia estética, ele não pratica uma atividade determinada pelo Estado. Não pratica uma atividade fomentada pelo Estado, mas o Estado tolera. Tanto é que planos de saúde nem cobrem cirurgia plástica. Nessa hipótese, o médico continua no exercício regular de um direito e a sua conduta será lícita, não atípica. Basicamente, é o que nós temos hoje que vai cair no seu concurso sobre a tipicidade conglobante. Para quem tiver tempo e paciência para ler em espanhol, vão lá no Google, baixem lá o livro do professor Zaffaroni, esse que nós temos aqui, já traduzido com o Pierangelo, e vejam que ele inclui, na sua nova versão, na sua nova visão, a imputação objetiva dentro da tipicidade conglobante, que eu não vou me estender nesse assunto agora, porque eu tenho certeza que na prova objetiva o examinador não irá perguntar isso para os senhores. E para não me alongar mais, tipicidade conglobante, grosso modo, seria isso aí. Ou seja, resumindo, ocorre um esvaziamento do elemento ilicitude na teoria do crime, mais especificamente das duas causas de exclusão da ilicitude, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, que antes servia para excluir a ilicitude de determinadas condutas, que agora são analisadas em sede de ilicitude. Condutas que antes eram analisadas em sede de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, agora, com a tipicidade conglobante, passam a ser analisadas em sede de tipicidade. Quais são essas condutas ou atividades? Aquelas que são determinadas, exemplo, oficial de justiça, carrasco, e aquelas que são fomentadas pelo Estado. Antes analisadas aqui, numa ótica da tipicidade material e formal, agora analisadas aqui sob a ótica da tipicidade conglobante, em que se divide a tipicidade em formal e conglobante. Como eu disse, é discutir sexo dos anjos, porque o efeito prático é o mesmo. O médico que fez uma cirurgia no coração do paciente praticou um fato atípico ou um fato lícito? Não interessa. Não haverá crime e nem responsabilidade civil. Mas preste atenção nisso. É aquela história. O seu examinador vai te fazer essa pergunta sacana, aí você tem que saber. Lembra lá no segundo grau, quando eu sou professora de matemática, eu falo muito isso para os meus alunos, você que escolheu direito, você sabe por que você escolheu fazer direito, né? Você escolheu fazer direito porque você é analfabeto em matemática. Sabe nada de matemática. Então eu vou para as humanas, que eu não aguento essa tal de exatas. Quando aquela professora de segundo grau fazia uns troços assim, lembra? Né? Tinha um vezes aqui, não sei o que era, 2 elevado ao quadrado, vezes x, alfa fechado, que comunicava de cara com direito, você ficava olhando para aquele troço. Eu nem lembro o nome disso mais. Eu falei, meu Deus do céu, que dia que eu vou usar isso na feira? Eu te conto uma coisa, se eu não soubesse isso aqui, eu não teria entrado na faculdade de Direito com vestibular, não. É o que acontece com alguns conceitos do direito penal. Tem que saber tipicidade conglobante, o que significa isso, tem que saber o que é imputação objetiva, em que pese a gente não usar essa porcaria aqui no Brasil, porque nós temos no artigo 13. Tem que saber?
Tem. Vocês têm que saber o que é norma penal em branco, uni e plurivitelina? Tem. Porque tem um cara aí que inventou esse troço. E vai ter um examinador que vai te perguntar. Conselho para o direito. Lê e lê de novo. Tem um professor já falecido, ele disse que direito é um curso que você, para aprender, tem que estudar toda a vida inteira, e 6 meses após a morte. Aí você vai aprender o direito penal.